E hoje falaremos sobre as ordens da ajuda, segundo Bert Hellinger, que tem 5 princípios. Mas nós vamos falar sobre isso de uma forma em que possa ficar mais claro para você como ajudar mais efetivamente e conscientemente as pessoas. Então, aqui, o importante é você saber que não é o que se faz, mas como se faz que é importante na relação de ajuda entre as pessoas. A maior ajuda não é o que você oferece, o tanto que você oferece para o outro, e não é fazer tudo pelo outro. A primeira ordem, ela fala do princípio que é importante você dar apenas o que você tem ou apenas o que o outro é capaz de te devolver, para que essa troca possa permanecer equilibrada e saudável. Então, é muito importante a gente refletir sobre esse assunto, porque nós trazemos da nossa cultura, das religiões, de uma forma bastante arcaica, do ajudar sem olhar a quem. E a gente está vendo aqui, segundo Bert Hellinger, que tem que se olhar muito além disso, porque o outro que só recebe, ele não vai estar se sentindo bem e do mesmo tamanho que você, se ele não puder te oferecer na mesma proporção. Vamos pensar que é importante neste caminho que nós olhemos para nós mesmos e conhecemos muito bem os nossos limites e aquilo que a gente pode dar. A reflexão mais importante aqui é você pensar por que você quer tanto ajudar, né? A posição do ajudar, ela é mais gostosa, ela é muito mais confortável do que a do receber. Então, por que a gente quer ajudar, ajudar, ajudar e fazer tudo pelo outro? Você já parou para se questionar sobre este papel que você quer ter o tempo todo? Este papel, você está na realidade pensando no outro, você está pensando em você mesmo e no tamanho que você fica diante do outro? Existe um provérbio do Confúcio que fala assim: por que me odeias tanto? Eu nunca te ajudei. É profundo, respirem, é uma pergunta. Porque quando a pessoa só recebe ajuda, ela vai se sentir inferior e você está tirando a dignidade do outro de estar podendo exercer o seu poder e a sua força dentro desta relação. Então, é muito bonito e vai na contramão do que nós costumamos aprender na vida, este primeiro conceito de ajuda que Bert nos trouxe. Então, quando eu falo do tanto que você precisa ajudar o tempo todo, a pergunta é: por que eu quero tanto ajudar? Qual a necessidade que eu tenho de estar sempre no papel de quem faz e não recebe? E o que eu quero de retorno do outro? Normalmente é muito comum nas relações você acabar quebrando algumas relações, seja de amizade, de trabalho, sejam afetivas, e a pessoa fala: mas eu não entendo, eu fiz tudo por aquela pessoa. E aquela pessoa foi embora. Será que você olhou de fato para ela e viu quem era ela, o que ela era capaz de te oferecer, o quanto você respeitou o que ela podia te dar, ou o tempo dela? Esse olhar, ele fica mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Então, não tem como ser um ajudante saudável se eu não me conhecer bem. Eu preciso conhecer também os meus limites, porque na medida que eu dou demais, eu também crio uma expectativa muito grande em relação à pessoa que eu estou dando. E daí eu fico frustrado e começo a olhar outra pessoa de um jeito menor, como alguém que não é legal. E daí isso tudo vai desfazendo o saudável daquela relação, a parte boa daquela reação. Então, eu deixo para vocês essa reflexão, porque ela é muito profunda, para que vocês, em cada relação de vocês,
vão observando primeiro a si mesmo, para depois olhar o outro. Isso é um processo constante, ele não é finalizado, mas se o conceito estiver bem claro na minha cabeça, vai ficando mais fácil eu prosseguir com as minhas relações. Pense que o que oferece já ganha algo de cara. Então, aquele que dá já está ganhando mais do que aquele que está recebendo. É algo para fazer a gente pensar, nós não pensamos nisso normalmente. A gente tem na nossa cultura a ideia, ou nas nossas religiões, a ideia de quem dá, nossa, a pessoa é excepcional, e aquele que recebe, ai, coitadinho, ele não tem nada para dar. Então, qual é o olhar que eu estou dirigindo para o outro? E que ponte de relação eu estou construindo aqui? Algo para vocês pensarem bastante. Essa reflexão é sobre nós mesmos. Que tamanho você tem na relação com os outros? Que tamanho você quer ter na relação com os outros? E aqui a palavra que vem para mim mais forte é humildade. É aí, dentro do processo e do caminho e da ponte das relações, humildade é o que mais eu tenho que desenvolver, além de me conhecer. E o que é humildade? É saber que somos iguais o outro. São relações de adultos. E as pessoas vão trocar o tempo todo, cada um podendo dar aquilo que pode dar. E nós temos que ter humildade para respeitar o lugar do outro e para saber o que o outro tem para nos dar e agradecer, ser agradecido, porque o outro nos deu o melhor dele também. Tá, isso não significa que eu tenho que ficar em todas as relações, ok, se não der certo, mas eu respeitar o lugar e aquilo que o outro pode fazer e o tempo do outro é fundamental aqui. Então, em primeiro lugar, é estarmos conscientes do nosso lugar e do que nós podemos oferecer e olhar o outro e acreditar que o outro tem os mesmos recursos e possibilidades que nós. E estabelecer uma troca equilibrada e saudável. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deste conteúdo. Se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo com seus amigos, toquem o sininho, se inscrevam no canal.